para eletromagnetismo e um selinho para gravitação. Não, mas é porque a teoria eletromagnética, se você pega as equações de Maxwell, vai aparecer lá a velocidade da luz, no vácuo 1 sobre raiz de μ0 ε0, que é a velocidade da onda. Vamos discutir no final. Para não... Por que a onda gravitacional não anda mais devagar? Exatamente. Não tem nada a ver. As equações de Einstein preveem que a onda gravitacional tem que andar com a Mas é velocidade um da luz. postulado dele. Hã? É um postulado dele. Não, é que aparece mesmo. Nas equações de Einstein, a perturbação tem que ser com a velocidade da luz. Tudo bem. Tem, de certa maneira, um postulado de que a velocidade da luz... Poderia ser diferente. Não existe nada que possa ser... Quer dizer, poderia ser mais tem lenta. possibilidades. Alguns físicos acham que há interações em fases primitivas do universo que poderiam ser mais rápidas do que a velocidade da luz. Isso alguns físicos têm teorias alternativas, mas a velocidade da luz variável. Existem teorias de velocidade da luz variável, mas isso são teorias que são caminho da ciência. Mas repare, você só fala em luz. A gravitação poderia ser outra coisa. Então, mas não, a gravitação para nós aqui é equações de Einstein. Isso que eu estou falando. O Einstein faz uma identidade entre as duas que, a priori, não seria necessário. Deixa isso para o final, senão eu não chego onde eu quero. Bem, então, essa quinta detecção, agora anunciada essa semana, ela foi numa galáxia aqui perto, fica na constelação de Hidra. Flávia pode explicar melhor do que eu eu não sou astrônomo. Foi a primeira evidência aliás, as quilonovas, essas estrelas 1000 vezes novas, elas são estrelas resultantes da colisão de estrelas de nêutrons. Essas estrelas foram previstas teoricamente pela astrofísica, né? Mas nunca haviam sido detectadas. Então, esse experimento agora dessa semana confirmou várias coisas. Confirmou a contrapartida eletromagnética das ondas gravitacionais, confirmou essas quilonovas, quer dizer, cara... Arrasou. Mas para nós relativistas, quer dizer, eu não sou experimental da relatividade geral, mas para nós relativistas isso foi a quinta comprovação. E eu vou mostrar para vocês aqui que a teoria de Einstein, ela não tem essas 5 comprovações de onda eletromagnética só. Ela tem mais outras 5 de outras áreas comprovadas. Então, hoje em dia a gente vê gente, não, relatividade geral, não sei o quê, isso é coisa moderna. Não tem nada a ver de moderno, tem mais de 100 anos e ela está comprovada. Ela é uma teoria muito mais perfeita do que a relatividade newtoniana, que foi uma teoria muito grande. O Einstein se ergueu em cima da relatividade galileana, que eu estou falando, é relatividade de Newton baseada nas transformações de Galileu, tá? Cuidado, existe uma relatividade aplicada, uma relatividade aplicada, não é a relatividade especial de Einstein. Então, é outro paradigma. O Einstein sempre falou isso. Eu me ergui sobre o ombro de gigantes, do Newton, do Ernest Mach, do Maxwell, entendeu? E outros. Então, cada um no seu quadrado aí, né? Os quadrados ascendentes, né? Hein? Os quadrados ascendentes. E assim como... Por isso a história da ciência, a epistemologia, isso é fundamental para quem faz qualquer coisa, porque a gente vê a limitação do que a gente tem hoje. Nós sabemos que a teoria de Einstein ela é uma teoria excelente, mas daqui a 100 anos, como é que vai estar isso? Para onde vamos evoluir? Entendeu? Concepções do universo, com esse negócio do princípio holográfico, você pode representar um universo de 11 dimensões, em dimensões reduzidas, quer dizer, você pode representar 3 dimensões, você faz aí no celular a holografia, você constrói, aí você representa em algo bidimensional, você representa 3 dimensões. Quer dizer, como é que isso vai evoluir? A gente tem que ter essa visão clara da evolução. E na área das humanas é a mesma coisa, quer dizer, a sociedade de hoje não é de 1000 anos atrás. Quer dizer, é uma galáxia elíptica, hein? Essa galáxia é uma galáxia elíptica. Elíptica significa uma galáxia antiga, que é uma galáxia que não tem mais, tem pouca formação estelar, ou quase nenhuma, né? Porque as galáxias que têm formação estelar são galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, né? Uma galáxia que as galáxias mais novas, elas são assim, né? Tem braços espirais, e é aqui que se formam estrelas, né? E aqui dentro tem um buraco negro,
supermassivo, com coisa de tipo 10 elevado a sexta a 10 elevado a 10ª massa solar. Isso aqui é um buraco negro dentro da galáxia supermassivo. Pode vir. Quer continuar aqui, por favor? Falar de lógica aí que você... Falar da lógica dessa ciência, eu não me envolvo, deixo para o Keller. Eu? Bem, hein? Deixa pro João, eu tô fora. Keller com... Bem, aí é o Nobel de Física, né? Foi divulgado agora. Mas esse Nobel de Física das ondas gravitacionais foi um Nobel devido à primeira detecção do LIGO, tá? E aqui produz luz esse negócio aqui? É o botão de cima, primeiro lá em cima. Ah, é. Aqui. Então, olha aqui, ó, foi pela primeira detecção. Então, Kip Thorne é um dos caras que participam do LIGO, né, o detector de ondas gravitacionais, desde o início. Esse cara aqui também é um dos precursores. Agora, esse Barish, esse cara, na realidade, ele entrou como um terceiro, que ele participou também, porque um dos que ia entrar no lugar dele morreu. E o prêmio Nobel só é dedicado a pessoas vivas, né? Agora, há uma polêmica em torno desse Nobel, pelo seguinte, porque, na realidade, o LIGO é uma instituição com milhares de cientistas. Então, alguns físicos, houve uma polêmica na internet aí, que acha que esse prêmio deveria ser dado à instituição LIGO, como foi aquele para o Médicos Sem Fronteira, prêmio Nobel de Paz, poderia ser dado. Mas na física é muito difícil acontecer isso, na física é sempre dirigido, né? Mas vamos lá. Esse cara, para quem conhece alguma coisa de gravitação, ele é aquele livro Gravitation, né? Aquele livro os alunos começam a estudar gravitação, gostam de andar com ele, que é um livro desse tamanho, dessa grossura, e sai no ônibus tirando onda, Gravitation. Ele é feito pelo... É um livro enorme, mas é um livro excepcional, é um livro de orientação para a gente, para pesquisa, para ver coisas ali. Ele é um dos autores do livro, com Misner e com Wheeler. O grande Wheeler, né? Que foi orientador do Feynman, etc. Né? Bem, então foi isso, né? São do MIT, né? E fundadores aí do LIGO, né? Então agora, né, em 2017 de outubro, né, nós já temos 5 detecções de ondas gravitacionais. E como disse o Bernard Schutz, né, que é um cara de relatividade, participa da equipe do LIGO, ele falou: vivemos em um universo violento, ou seja, porque se a gente começa a remontar as fases anteriores do universo, cara, o que tem de tiroteio na Rocinha, não é tiroteio na Rocinha, o que tem de colisão de buraco negro é muita colisão, entendeu? Por isso é que ele disse que o nosso universo tem fases e locais extremamente violentos, né? Bem, não podemos falar de ciência sem falar das precursores. Fala. Você podia comentar aquela representação gráfica de cima? É o que? Isso é a colisão, processo de colisão e emissão. Emissão, tá. E ali e aqui é antes da colisão. Isso é uma representação gráfica, né, do processo de colisão de ondas, né? Então, olha só, eu falei, o Einstein em 1916 pegou as equações dele e falou: vou fazer uma solução de onda, assim como tem a solução de onda do eletromagnetismo, né? Aí ele fez a solução de onda, uma solução fraca para campo fraco, para uma pequena perturbação do espaço plano, uma solução simples. Fez a solução em 1916, consertou em 1918. O negócio ficou lá guardado. Muita gente, como é que a gente vai detectar ondas gravitacionais? Então esse negócio na década de 60, a coisa começou poxa, temos que detectar, ver uma maneira de detectar essas ondas. Então o Weber, né, foi um dos caras, um dos precursores disso, né? Mas naquela época dele, nessa época, os detectores de ondas gravitacionais que se imaginava eram assim, você pegava uns cilindros gigantescos, pesado pra cacete, tonelada, e achava que aquilo ali, você botava aquilo tudo medido direitinho, com posição, e achava que quando passasse uma onda, aquele troço ia balançar. Agora, como é que ia balançar aquilo, se nós estamos vendo que o balanço aí é 1000 vezes menor que o próton?
como é que tu ia ver aquele troço balançar? Mas o que interessa não é isso, o que interessa é quem começou a batalhar, porque para chegar à tecnologia, sem esses caras não teria chegado, né? Ele seria certamente, se tivesse vivo, um dos precursores, né? Aí teve alguns trabalhos dele, né? 1960, detecção e geração de ondas gravitacionais, ondas gravitacionais também, a evidência do descobrimento de 69. Então esses foram os esforços pioneiros para a detecção de ondas, né? Em 1970 já começou a se pensar em novos tipos de detecção, né? Aí isso vai dar no LIGO, né? Aí que começou, porque aí também o laser foi se desenvolvendo, aí começou a se pensar em novas tecnologias, porque essa aqui... Agora, uma coisa interessantíssima é que esse tipo de elaboração, através de cilindro, de massas suspensas, esse negócio, a pesquisa disso, eu vou falar agora do Braginsky, Vladimir Braginsky, para mim é um dos físicos que eu considero demais, entendeu? Esse cara, ele, no estudo de ondas gravitacionais, um russo, ele trabalhou, tem vários artigos dele, muito antes de sair LIGO, tudo isso, tem vários artigos dele. No estudo, ele era teórico experimental. No estudo dele, teórico, ele produziu uma linha, uma ala da mecânica quântica nova, que é a teoria quântica de não demolição. Ou seja, graças aos estudos dele de ondas gravitacionais, batalhar para trabalhar com isso. A teoria quântica de... Porque, por exemplo, quando você detecta um fóton, aquele fóton deixa de existir. O aparelho recebe aquele fóton, o fóton acabou, não tem mais o fóton. E isso, de uma outra maneira, vários fenômenos quânticos, os operadores, que são as grandezas físicas, eles, quando são detectados, eles se modificam ou deixam de existir. Esse cara elaborou uma teoria para você poder fazer uma teoria quântica em que não houvesse essa demolição das grandezas físicas. Então isso é uma teoria quântica não demolitiva, graças ao Braginsky, é muito interessante. Mas olha, isso não é para tudo, tá? Existe uma qualidade, uma gama de operadores de quantidades físicas que podem ser detectadas sem serem destruídas. É esse cara aqui, ó, Vladimir Borisovich Braginsky, morreu em 2016. O Kip Thorne, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, ele viajava muito para a Rússia. Aliás, na Rússia ele conversou com Zeldovich, e essas ideias de evaporação de buraco negro, na realidade, surgiram lá na Rússia, num papo do Thorne com Zeldovich, com o Hawking, naquela época o Hawking era novo, aí começaram a vir as ideias de evaporação de buraco negro, aí que depois que o Hawking foi para a Europa, começou a elaborou uma teoria, e hoje em dia essa teoria, a gente tem um livro do Leonard Susskind, que é a Guerra dos Buracos Negros, que é a batalha dele contra o Hawking, porque o Hawking diz que a informação que entra no buraco negro desaparece com o mundo, ele diz que não acontece isso, que a informação obedece a uma lei fundamental na ciência no mundo, que a informação não pode ser perdida. Então, mas eu não vou entrar em detalhe. Então, o Thorne, ele fala sobre o Braginsky. O Braginsky foi um dos grandes físicos experimentais da segunda metade do século XX, um excelente teórico nos domínios experimentais onde trabalhou. Foi apresentado em 68 pelo Yakov Zeldovich. Esse cara é um dos grandes da cosmologia, os parâmetros de formação de galáxias, os parâmetros sobre o início da formação de galáxias é feito pelo Zeldovich. Zeldovich descreveu o Braginsky com as palavras de louvor tão altas como eu nunca tinha ouvido ele tratar a qualquer um, exceto ao Sakharov. Sakharov, vocês sabem a história dele, né? Aquele cara que trabalhou, né, com fusão, né? E responsável pela bomba de hidrogênio russa, mas depois ele foi expurgado porque ele não concordava também com a política, né, de destruição, e ele só voltou à tona com a perestroika, né? Quer dizer, o Sakharov foi um dos físicos russos mais importantes e ele elaborou coisas importantíssimas na física. Então o Zeldovich colocava o Braginsky no mesmo nível do Sakharov. Em 62, motivado pelo Weber, Braginsky iniciou os trabalhos experimentais para detecção de ondas gravitacionais. Esses trabalhos aqui, a gente tem muitos trabalhos desse, né?
como subproduto do estudo dele, veio a teoria quântica de não-demolição, que é uma teoria hoje bem estabelecida na mecânica quântica. Tá? Vocês imaginam como é que é a relação experimento, teoria, e faz um negócio e acaba dali produzindo outros. Né? Isso é a ciência. Né? Bem, ondas gravitacionais. Né? A teoria de Maxwell, eu já falei, né, produz onda eletromagnética. Né? E, que produz, não, quer dizer, tem a solução de ondas eletromagnéticas. E a teoria de Einstein prevê a existência de ondas gravitacionais. Dois buracos negros orbitando. Né? As linhas gerais das ondas, né, elas são soluções das equações de Maxwell. Einstein escreveu o trabalho, né, de 1916, descreveu uma solução de campo fraco, onde a onda é uma pequena perturbação do espaço plano. Botei umas formulinhas aqui para enriquecer aí, só de onda. O pessoal diz, não bota a fórmula. Tem aquele livro do Hawking, do Buraco Negro, de divulgação, o cara falou, cada fórmula que você bota, você tira 1000 leitores do teu livro. Mas aqui tem gente, aqui está mesclado. Então, na realidade, pense o seguinte, isso aqui é o espaço plano, sem curvatura, sem nada, não tem gravitação. Esse espaço plano é modificado pela perturbação gravitacional e produz um novo espaço. Passou a onda, produziu um novo espaço. Então, mas esse novo espaço da onda, ele é muito, com os elementos dele muito menor do que um, porque a gente está supondo uma perturbação fraquinha de ondas gravitacionais. Tá? Esse tipo de solução é só para dizer que foi a primeira solução de Einstein. Né? Agora, algumas ideias do Einstein, né? Olha só, essa ideia é um negócio que a gente não tem solução até hoje. Os átomos não devem somente irradiar radiação eletromagnética, mas também gravitacional, embora em uma pequena quantidade. Parece que a teoria quântica não só terá que modificar a eletrodinâmica de Maxwell, ou seja, isso aqui é a premonição da eletrodinâmica quântica, que é uma teoria estabelecida hoje em dia, mas também a nova teoria da gravitação, ou seja, uma teoria de gravitação quântica tem que dizer como é que o átomo está ligado com a gravitação, porque a órbita, né, vai estar emitindo onda, porque na realidade você passa você acende uma lanterna aqui, acende um troço e você não vai assinar a lista de presença nessa hora. A Marina aí, peraí. Por exemplo, eu acendo esse troço aqui, ó, acendi isso. Está passando, homem. Hein? Você passou tudo aí na hora. Aí. Então, olha só, porque aqui, ó. Quando eu acendo isso, a rigor, matematicamente, pela teoria de Einstein, eu produzi um campo, uma luz. Então, o espaço-tempo, antes disso, é 1. Quando eu acendo isso, ele foi modificado por esse raio luminoso. Entendeu? Isso é um trabalho de 1934 do Tolman. Ele faz os cálculos de o que um raio de luz, qual é a métrica, a geometria do raio de luz, que o raio de luz causa no espaço plano. Isso é um cálculo matemático pelas equações de Einstein. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como medir. Como é que eu vou medir? A gente está medindo onda gravitacional, de tsunami gravitacional, como é que vai medir a modificação no espaço-tempo por isso aqui? Mas teoricamente, matematicamente, isso existe. Tá? Isso aqui tá bom para tu explicar a tua mãe, né? Ela contou que ela não conseguia explicar a colisão de estrelas, aí vai ser fogo. Vamos lá. Então, isso aqui é uma previsão, é uma coisa premonitória do Einstein, né? O Einstein, em puros pensamentos dele, ele já estava falando da eletrodinâmica quântica e da gravitação quântica, né? Ou seja, em 18 ele corrigiu o trabalho, pararel, e Yagdish Merner, né, nosso grande historiador de ciência aí, de relatividade. Né? Bem, agora aqui vou botar mais umas continhas, mas não se preocupem, tá? Vai acabar isso rápido. Demonstra aí. Olha só, é só para... porque isso aqui, na realidade, é a distância
Só a distância, não tem espaço-tempo aqui. Mas olha só, você lembra do H-mini que eu botei ali antes? Isso aqui é o HXX e o HYY. Uma onda bem simples, uma onda plana, como pequena perturbação, o que acontece? Eu quis colocar isso para ficar, eu acho que... Depois vocês dão a nota se eu estou conseguindo explicar essas coisas mais esdrúxulas. Olha só, se você tem uma circunferência assim, cheia de partículas, quando passa a onda gravitacional, esse negócio, ele estica e encolhe numa direção. Entendeu? É isso que ele faz. Entendeu? Mas vocês imaginam, tem que ser um formalismo tensorial, matricial, porque esse negócio, ele, por exemplo, a gente pode pensar, encolhe aqui, estica aqui. Mas pode ser assim, pode ser assado, pode ser de várias maneiras. Então você tem que ter um formalismo matemático que explique essa diferença das coisas. Por isso que tem que entrar uma matemática adequada, senão não tem como explicar isso. Senão vira fenomenologia, não vira uma coisa. Porque na hora que os caras lá do LIGO computam a chegada da onda, eles têm programas computacionais para poder avaliar a intensidade dessa onda. E esses programas têm que funcionar com tudo isso junto. Entendeu? É uma coisa matemática. Isso não tem solução analítica. Isso são soluções dessas ondas lá do buraco negro, tudo são soluções computacionais. Programas de integração computacionais das equações de Einstein. Não dá para você integrar e chegar a uma solução y igual a seno x. Não é assim. Isso são programas computacionais e dão os dados. Tá? Então isso aqui, aqui eu mostrei ó, que uma solução tem esse HTT, HXX aqui, e aqui menos HXX. Aqui está na direção X, aqui está na direção Y, com sinal negativo. Então encolhe numa direção e estica na outra. E esse HTTXY aqui é zero. Nessa solução, tá? Isso é uma solução. Esse termo é zero, então significa que aumenta a geometria aqui no sentido do X e diminui 1 menos, isso aqui já é pequeno, é muito menor que 1. Estão lembrados lá da primeira aula aí do outro, que era o H-mini muito menor que 1? Então isso aqui é muito menor que 1, diminui aqui, aumenta aqui um pouquinho menor que 1. Agora você imagina, esse troço aqui vai aumentar e diminuir lá do tamanho do próton. 1 milésimo do próton. Quem quiser, Marina, você pega o livro do Cifolini e Wheeler e depois estuda isso, tá? Tá legal? Brincadeira. O pessoal que quer fazer curso comigo sabe que meus cursos são assim. Bem, vamos lá. As ondas gravitacionais caminham com a velocidade da luz. Por exemplo, em 3.000 quilômetros, fazendo apenas um ciclo em um centésimo de segundo. Mas essas ondas, amplitude muito pequena, né? Menor do que o próton, e é usada a interferometria, né? Para poder fazer a avaliação dos fenômenos. Isso aí é uma declaração do Odile Aguiar, que é um físico, engenheiro, né? Ele é engenheiro do IME, né? E trabalha em São Paulo, ele é da equipe do LIGO, né? Na realidade era LIGO, mas depois que ficou modificado virou a LIGO, LIGO avançado. Foi o LIGO avançado que conseguiu detectar as ondas gravitacionais. Bem, então vamos lá. Vamos fazer rapidamente, falar um pouquinho, né, dessas coisas. A relatividade geral, que é a mãe das ondas gravitacionais, ela foi feita em 1915, quando Einstein tinha 36 anos. Né? É a teoria base da cosmologia moderna, ou chamada cosmologia relativista. Né? Não é mais, a cosmologia moderna não é mais aquela cosmologia, né, tipo Kant, né, as coisas muito fenomenológicas, especulativas, é uma cosmologia matemática. Ou seja, se parte do fato de que a linguagem da física é a matemática. Né? Sem matemática você não tem como. E a teoria de Einstein é a teoria da gravitação. Ou seja, como é que é a gravitação moderna hoje em dia? É a teoria de Einstein. Tá? Agora, quem se pergunta sobre a teoria de Newton, vai dizer, e a teoria de Newton? Não tem problema nenhum. Para baixas velocidades, a teoria de Einstein cai nela. Por isso que a constante que usa nas equações de Einstein, essa constante, uma constante lá, é 4πg sobre C4. Quer dizer, as equações de Einstein, né, T, né,
aqui está a geometria do espaço-tempo curvo, e aqui está a matéria, qualquer tipo de matéria. Um assopro, uma partícula, um buraco negro. A geometria é mediada pela matéria, a matéria determina a geometria determina a matéria. Por essa constante. Essa constante aqui é 10 a menos não sei quanto. Velocidade da luz, a quarta, é pequeníssima. Então essa constante é muito pequena. Por que tem que ter o G? Que G é esse? Esse é o G de Newton. Para a gente poder obter a teoria newtoniana a partir das equações de Einstein. Então você obtém a teoria de Newton normal a partir das equações de Einstein. Tá? Algum problema? Dúvida? Podem perguntar à vontade, Ricardo. Sintam-se à vontade. Ô, Marina, faz favor, tira uma foto aqui porque depois eu tenho que justificar que eu estava dando seminário, não estava na gandaia. Às 11 horas do dia, hein? Você está com uma... rapaz, essas horas são as melhores. Que ninguém... Não é? Então, brincando. Então, vamos lá. Então, grande Newton, né? Agora, olha só, essa aqui, coisa interessante. A gravidade deve ser causada por um agente. Agora, cuidado, que às vezes tira aqui assim, aí fica muito claro. Atuando constantemente de acordo com certas leis. Mas esse agente, material ou imaterial, deixa a consideração dos leitores. Aí poderia ser uma coisa divina, não é isso? No pensamento, hein, professor Carlos? Pensamento newtoniano. Isso está naquele grande livro, né, Os Sonâmbulos, né, de Arthur Koestler. Então, Newton desvendou o funcionamento, lei da gravitação, né? Mas qual era a origem dessa lei? Não deu resposta a isso. E o Einstein construiu a sua nova teoria, né? Agora quer dizer, pela teoria de Einstein, por exemplo, você tem aqui uma massa, aqui tem outra. Como é que a gente recebe a interação do Sol? Trocando gravitons. Tá? Isso aqui aí eu boto mais lenha nessa fogueira, né? Nós estamos trocando gravitons. Porque, olha só, na teoria eletromagnética, quando você tem uma partícula positivamente carregada e outra partícula positivamente carregada, vão se repelir, né? Como é que uma informa a outra que tem que se repelir? Né? É isso? Quer dizer, eu troco. Repulsão, né? Como é que eu vejo isso? Pela troca de fótons. Isso é a teoria de partículas. Uma troca fóton com outra para poder... Porque essas partículas são partículas carregadas. Mas toda partícula, ela tem massa. E se não for uma partícula, for fóton, né, mesmo com massa zero, ele tem energia, ele tem momento. Então, quer dizer, no caso de massas ou de momento, né, eles trocam graviton. Tá? Então, quando um fóton passa por aqui, ele produz graviton. Os gravitons são as partículas da interação gravitacional, da mesma maneira que os fótons são as partículas da interação luminosa. Aqui está um elétron interagindo com o outro, trocando graviton. Agora, a grande dificuldade dos gravitons, por exemplo, no caso dos fótons, ou das partículas que têm carga elétrica, elas só interagem trocando fóton, né? Mas os fótons, como é que eles vão? A interação deles com eles não existe. Então, mas no caso dos gravitons, ele interage com o próprio graviton. Então, isso torna a interação gravitacional uma interação não linear. As equações são muito mais complicadas. Ou seja, 10 anos do Einstein, já falei, né? Da relatividade especial para a relatividade geral. Aí uma foto quando ele criou a relatividade geral com um químico, né? Fritz Haber. A linguagem da física